A história de Jessica Chambers provavelmente será a história de crime mais perturbadora e horripilante que você já ouviu. Na noite de 6 de dezembro de 2014, Jessica, uma líder de torcida de 19 anos, foi encontrada andando por uma estrada enquanto queimava viva. Mas quem será que foi capaz de fazer isso com Jessica? Saiba tudo nesse vídeo. Oi, povo querido do canal Serial Crimes. Hoje eu vim aqui trazer uma história pedida por um seguidor do Instagram e, como sempre, eu ando devendo vários casos por lá. Mas eu prometo que vou fazer tudo aos poucos e trago aqui pra vocês, ok? Enquanto isso, vai deixando lá seus pedidos. Eu sei que eu tô igualzinho um político, prometendo tudo e não entregando nada. Mas é que o lance aqui tá pesado, meu povo. Eu tô correndo com os vídeos e vocês que me seguem sabem da minha correria, então tenham paciência comigo que eu prometo trazer todos os pedidos de vocês. Mas, conversas à parte, você já imaginou estar andando pela rua e de repente do seu lado passa correndo uma pessoa pegando fogo? Gente, eu nem sei qual seria a minha reação. Pois é, gente, o caso de hoje é sobre isso. E quer saber mais sobre essa história? Já vai deixando o seu like, que hoje o caso é tenso. E eu já vou começando aqui a contar todos os detalhes dessa menina que simplesmente foi queimada viva. Por quê? Por quem? Você vai saber tudo agora. Vamos ao caso. Em 6 de dezembro de 2014, às 8 horas da noite, os bombeiros de Cortland, Mississippi, responderam a um chamado dizendo que um carro estava pegando fogo em uma estrada secundária nos arredores da cidade. Esperando encontrar um carro abandonado em chamas, os bombeiros descobriram uma visão horripilante que nunca esqueceriam. Ao lado do carro em chamas estava uma jovem mulher, vestindo apenas roupas íntimas. Seu corpo inteiro estava envolto em chamas. O socorrista Coley Haley relatou que a menina estava com os braços estendidos pedindo ajuda. O seu cabelo estava literalmente frito. Seu rosto estava preto e seu corpo estava gravemente queimado. Ele perguntou seu nome e ela respondeu com sua boca carbonizada pelo fogo, Jessica Chambers. Ai, gente, desculpa. A mulher queimando, quase derretendo, e o homem perguntando pelo nome dela. Socorre primeiro e vê esse lance de nome depois, né, gente? Coisa estranha, mas enfim. Ele continuou perguntando quem tinha feito aquilo com ela e Jessica tentou responder as perguntas dele sobre a identidade do assassino e o socorrista sabia que tinha que absorver todas as informações que pudesse antes que ela morresse, mas a fala de Jessica estava incompreensível devido aos seus ferimentos horríveis. E depois de envolvê-la em um cobertor, Coley a levou até a traseira do caminhão de bombeiros. Quando ela não conseguia mais andar, ele a deitou e ela pegou a mão dele. Jessica estava desesperadamente tentando sussurrar algo em seu ouvido, mas eles não entendiam, até que Jessica conseguiu sussurrar: Eric fez isso comigo. Então ela perdeu a consciência, mas eles finalmente tiveram sua primeira pista: Eric. Embora vários dos 5 ou 6 socorristas presentes tenham ouvido Derek. Jessica era uma alegre e atenciosa e popular ex-líder de torcida do ensino médio de 19 anos. E naquele momento estava com seu corpo completamente queimado. Ela foi levada de helicóptero para um hospital em Memphis, no Tennessee, onde os médicos lutaram por sua vida. Mais tarde, foi determinado que ela havia sofrido queimaduras em 98% do corpo. Tragicamente, Jessica morreu 6 horas após ser encontrada. Em um instante, a caçada ao seu assassino começou nessa pequena cidade do Mississippi de apenas 500 moradores, onde todos praticamente se conheciam. A polícia se concentrou nas últimas palavras de Jessica, Eric ou Derek, mas todas as pistas que eles investigaram não deram em nada. A polícia entrevistou centenas de pessoas, mas todos foram liberados sem nenhuma pista. Então o pai de Jessica, que trabalhava como mecânico para o departamento do xerife do condado, revelou que nas 6 semanas antes da sua morte,
Jéssica havia dito a ele algumas vezes que alguns traficantes achavam que ela estava delatando-os, pois seu pai trabalhava na polícia. Meses se passaram sem nenhuma pista nova e nenhuma prisão. O promotor público John Champion falou que esse foi o caso mais desconcertante em que ele já trabalhou em seus 22 anos de carreira. O FBI começou a tomar conta desse caso. Outdoors foram colocados em 3 estados diferentes, oferecendo uma recompensa de $54 mil por informações que levassem ao assassino de Jéssica. Nada aconteceu, mas o nome que Jéssica disse continuou aparecendo em suas investigações. A descoberta veio depois que investigadores utilizaram dados de tecnologia moderna, incluindo registros de celulares, que levou à prisão e o indiciamento de um homem local pelo assassinato de Jessica Chambers. O homem indiciado era um homem afro-americano local chamado Quinton Tellis, que estava no radar da polícia há muito tempo, depois que um amigo de Jessica sugeriu que ele poderia estar envolvido no assassinato. E em fevereiro de 2016, Quinton foi preso. Embora fosse 8 anos mais velho que Jéssica, os dois frequentaram a mesma escola e ele morava a pouco mais de 1 quilômetro de onde ela foi encontrada queimada. Logo depois, Quinton foi indiciado por um grande júri por homicídio capital. As evidências mostraram que, 1 hora após a morte de Jéssica, Quinton havia apagado suas ligações e mensagens de texto. Juntando os dados de localização do GPS, dos telefones de Jéssica e Quinton, gravações de câmeras e depoimentos de testemunhas, a polícia criou uma linha do tempo do último dia de Jéssica viva. As mensagens mostravam que Quinton estava importunando Jéssica para ter relações sexuais com ela, mas os registros telefônicos mostram que os dois tinham uma certa intimidade, pois ele tinha acabado de sair da prisão por roubo, mas os dois saíram juntos muitas vezes nas 2 semanas em que se conheceram. Eles falavam com frequência e eram suspeitos de estarem em um relacionamento romântico, embora os dois fossem comprometidos com outras pessoas. O namorado de Jéssica, Travis Sanford, estava preso na época, o que o descartava como suspeito. E em 29 de novembro, apenas 2 semanas antes de sua morte, Quinton e Jéssica trocaram números de telefone pela primeira vez. E em 3 de dezembro, eles estavam envolvidos em conversas sobre sexo, com Quinton enviando mensagens de texto dizendo que estava com tesão, e onde Jéssica simplesmente respondia: "Ó Senhor". Apesar de sua insistência, eles continuaram saindo e outras mensagens revelaram que Jéssica recusou vários avanços sexuais de Quinton, incluindo no dia em que foi assassinada. Em uma conversa de texto em 5 de dezembro, um dia antes de ser assassinada, Jéssica pedia dinheiro a Quinton para comprar comida. Em vez de responder sua pergunta, ele respondia pedindo para fazer sexo com ela e tal. E Jéssica disse a ele que só precisava de $6 para comer algo. Minutos depois das trocas de mensagens, imagens de câmeras de segurança do posto de gasolina MM em Cortland mostram Tellis atravessando a rua até onde o carro de Jéssica estava antes de voltar para sua garagem. Os dois passaram parte da manhã de 6 de dezembro juntos, andando pela cidade, depois cada um foi para sua casa descansar, até por volta das 4h30 da tarde, quando Quinton mandou uma mensagem para Jéssica convidando-o para sair, e Jéssica disse que ela iria jantar com ele desde que ele pagasse. Nesse dia, Jéssica deixou a casa de sua mãe pela última vez. 1 hora depois, Jéssica foi capturada por câmeras de segurança no posto de gasolina MM em Cortland. Ela aparece abastecendo o carro, cerca de 1,5 km de onde ela seria encontrada queimada viva. O balconista lembra que ela abasteceu seu carro com $14 de gasolina em vez dos $5 habituais, pois, como ela disse, iria sair por aí. Foi então que Jéssica saiu do posto em direção à Rota 51. Às 6 horas, os registros telefônicos de Jéssica mostravam que ela estava indo para uma cidade vizinha de Batesville, onde acreditava-se que ela e Quinton comeram tacos juntos. Lá, eles ficaram até às 6h30 e às 6h48 Jéssica faz sua última ligação. Foi a última vez que sua mãe ouviu sua voz. A ligação para sua mãe durou 76 segundos e sua mãe, que se chamava Lisa, disse que não havia música ou ruído de fundo, que ela achou incomum, e pensou que a filha estivesse sozinha com alguém.
Em depoimento, Quinton afirma que eles voltaram para sua casa e admite ter fumado maconha e feito sexo com Jéssica pela primeira vez em uma área atrás da sua casa. O GPS do celular de Jéssica mudou o endereço para o oeste de Heron Road, onde ela seria encontrada queimada quase até a morte. Naquela noite, Quinton deixou uma mensagem de voz no telefone de Jéssica, seguida por uma mensagem de texto que dizia: "Bye, minha amiga está vindo hoje à noite. Te ligo amanhã, boa noite, bons sonhos." Os bombeiros encontraram Jéssica e seu carro em chamas às 8h09 da noite. Quinton foi então acusado de ter fugido do local e pegado carona para o mais longe possível. Quando a polícia interrogou Quinton, seus álibis logo começaram a desmoronar. Inicialmente ele disse que estava com Jéssica até 7h30 da noite. Quando a polícia disse que foi por volta da hora em que ela foi assassinada, ele mudou sua história, dizendo que estava com ela até apenas 7 horas da noite. Mas os dados dos celulares mostraram claramente que os dois estavam próximos até por volta das 7h30, sim. A polícia sentiu que era improvável que Jéssica tivesse encontrado outra pessoa nos 30 minutos entre deixar a casa de Quinton e ser encontrada em chamas. Então ele mudou sua história, dizendo que estava em uma loja local quando Jéssica deve ter sido assassinada. Depois que as imagens de vigilância mostraram o rapaz naquela loja às 8h26 da noite, então ele mudou sua história mais uma vez, dizendo que tinha passado a noite com seu amigo Mike. Quando a polícia entrou em contato com Mike, ele negou que estava com Quinton na noite de 6 de dezembro e disse que estava em um jogo de futebol em Memphis. Todas as evidências apontavam para Quinton Telles. E essa não foi a primeira vez que Quinton Telles teve problema com a lei. Ele saiu da prisão há pouco tempo e tinha uma ficha criminal incluindo roubo e porte de drogas. Além disso, dizem que ele fazia parte de uma gangue. Essa também não foi a primeira acusação de assassinato de Quinton, não. 8 meses antes da morte de Jéssica, mas antes que a polícia o prendesse, Quinton faltou a uma reunião com seu agente condicional. Ele estava em condicional, pois em 2015 Quinton foi preso na Louisiana por ter uma conexão com a morte de Meng Shen Rissau, conhecida como Mandy, uma mulher nascida em Taiwan, e ela era uma graduada de 34 anos da Universidade de Louisiana Monroe. Mandy e Quinton foram ouvidos discutindo em seu apartamento e seu corpo foi encontrado 10 dias depois, no dia do casamento de Quinton e sua namorada Shaquita, que na época morava junto com ele. Mandy foi torturada e esfaqueada mais de 30 vezes. Quinton foi preso e colocado sob fiança de $300 mil, pois ele era suspeito de seu assassinato. Havia muitas evidências incriminatórias contra ele no assassinato de Mandy, incluindo o fato de que ele havia telefonado para o banco que emitiu o cartão de crédito de Mandy, perguntando como obter o número do PIN dela. Quinton Telles se declarou culpado em 2016 pelo uso não autorizado do cartão de crédito de Mandy e foi enviado para a prisão por esse crime. E após cumprir sua sentença pelo crime do cartão de crédito, ele foi posteriormente preso pelo assassinato de Mandy. A polícia tinha todas as provas que precisava sobre o assassinato de Jéssica, um conjunto de dados de localização de GPS, imagens de câmera de segurança, testemunhas oculares e evidências de DNA do carro queimado e das chaves do carro de Jéssica que foram encontradas em um beco que levava à casa da irmã de Quinton. Com isso, ele foi a julgamento pelo assassinato de Jéssica em 10 de outubro de 2017. No tribunal de Baskerville, em Mississippi, a promotoria argumentou que depois que Jéssica se recusou a fazer sexo com Quinton em seu carro estacionado em sua garagem, ele ficou furioso e a asfixiou. A promotoria retratava Quinton como um supercriminoso e ainda foi declarado que Quinton, acreditando ter estrangulado Jéssica até a morte, dirigiu seu carro até a área arborizada onde ela foi encontrada. Então ele correu de volta para a casa de sua irmã, pegou um galão de gasolina, retornou para onde deixou Jéssica, perto daquela área arborizada, encharcou o carro da garota inconsciente com gasolina e ateou fogo no veículo com ela dentro. Imagens de câmeras de segurança também mostraram Telles dirigindo o carro de sua irmã até um galpão onde ele já havia admitido à polícia que era lá que ele guardava um galão de gasolina. Sua equipe de defesa argumentou que a pessoa que Jéssica identificou como Eric ou Derek era o verdadeiro assassino. Em seguida veio uma bomba que abalou o julgamento.
Quinton disse à polícia que um criminoso sexual e morador de Cortland chamado Derrick Holmes estava perseguindo Jessica. As coisas ficaram realmente estranhas quando moradores locais alegaram ter visto Jessica com Derrick Holmes. Tudo parecia fazer sentido. Mas Derrick Holmes tinha um álibi incontestável. O agente do Mississippi, Tim Douglas, disse que a mãe de Holmes passou mal na noite de 6 de dezembro e ele estava cuidando da mãe no momento que Jessica estava queimando em seu veículo. Além disso, os dados do celular não ligavam Derrick Holmes à cena. E todas as suspeitas estavam de volta em Quinton Tellis. O promotor John Champion mostrou ao tribunal e ao júri cada passo dos últimos dias de Jessica, incluindo todas as suas interações com Quinton, além de assistir os interrogatórios gravados em vídeos nos quais Quinton mudava repetidamente seu depoimento quando confrontado com novas evidências. E em 16 de outubro, os 12 membros do júri retornaram o veredito de inocente. Isso mesmo. Ele foi declarado inocente. Mas uma das pessoas do júri se levantou e exclamou: "Esse não é meu veredito". O juiz dispensou o júri 4 vezes. Finalmente, ao retornar ao tribunal pela 5ª vez, o capataz informou ao juiz que eles acharam impossível chegar a uma decisão unânime. Em poucas palavras, o júri não conseguiu considerar Quinton Tellis culpado, mas também não conseguiu considerá-lo inocente. Foi um júri empatado e a audiência terminou em um julgamento nulo. Menos de um ano depois, em setembro de 2018, Quinton Tellis foi a julgamento em Baskerville, Mississippi, pelo assassinato de Jessica pela 2ª vez. Novamente, médicos e especialistas foram chamados para verificar se Jessica poderia ou não ter pronunciado o nome de seu assassino. A fonoaudióloga e professora de ciências da comunicação, doutora Caroline Wiles, disse que Jessica não poderia ter comunicado qualquer coisa com mais de 90% do seu corpo coberto de queimaduras. A promotoria argumentou que, com queimaduras graves nos lábios, boca, língua e garganta, Jessica não conseguia pronunciar os sons do T e estava dizendo Tellis o tempo todo. Após muita deliberação, esta segunda tentativa de julgar Quinton retornou outro júri empatado. Após o segundo julgamento nulo, Tellis retornou a Louisiana. Ele atualmente reside sob custódia no Centro Correcional de Ouachita, onde aguarda julgamento pelo assassinato de Mandy e possivelmente um 3º julgamento pelo assassinato de Jessica. Olha, eu imagino que fazer parte de um júri e declarar uma pessoa culpada ou inocente é muito difícil. Uma decisão errada e você pode incriminar um inocente e acabar com a vida de uma pessoa que não fez nada. Mas foram muitas provas, muitas mesmo. Claro que a gente pode interpretar de forma errada, por isso prefiro me abster de qualquer acusação, mas até mesmo o cara mudou o depoimento várias vezes, né? Mas enfim, mais um caso sem um final com justiça feita. Vamos ver se algum dia o verdadeiro assassino será encontrado. E por hoje é só, pessoal. Mais uma vez eu te convido para voltar aqui numa próxima sexta-feira com um vídeo que você vai adorar. E já vou desejando uma ótima semana a todos vocês.